A verdade proibida do universo que vai explodir sua mente. A verdade é que o silêncio do universo não é um vazio. É um cemitério. E a pergunta mais aterrorizante é se nós somos os próximos na lista. Imagine por um instante a vastidão inconcebível que nos rodeia. Um oceano de ébano pontilhado por diamantes de fogo onde cada ponto de luz é um sol e muitos desses sóis possuem mundos que os orbitam em uma dança gravitacional silenciosa e eterna. Nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre centenas de bilhões de outras galáxias visíveis, um carrossel cósmico de matéria e energia que se estende por distâncias que desafiam a própria linguagem humana. Diante dessa imensidão estatística, a matemática da probabilidade nos grita uma verdade quase inescapável: a vida não deveria ser um privilégio exclusivo da Terra. Deveria ser comum, abundante, talvez até banal. O astrônomo Frank Drake tentou quantificar essa intuição com sua famosa equação, uma fórmula poética que estima o número de civilizações ativas e comunicantes em nossa galáxia. Mesmo com as estimativas mais conservadoras, os resultados sugerem que o céu noturno deveria estar fervilhando de sinais de rádio de conversas interestelares de faróis de civilizações antigas e sábias. Nossas próprias transmissões de rádio e televisão vazam para o espaço há mais de um século uma bolha de ruído humano que se expande à velocidade da luz, anunciando nossa presença a quem quer que esteja ouvindo. Desde meados do século XX, com projetos como o SETI, apontamos nossas mais sensíveis antenas para as estrelas em uma vigília paciente e esperançosa. Escutamos o sussurro do cosmos buscando um padrão, uma anomalia, uma única nota artificial na sinfonia cósmica do ruído de fundo. E o que encontramos foi o mais profundo e perturbador dos silêncios. Um silêncio. Essa contradição gritante entre a alta probabilidade de existência de vida extraterrestre e a total ausência de evidências é conhecida como paradoxo de Fermi, nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi, que durante um almoço em 1950 teria perguntado de forma simples e devastadora: onde está todo mundo? Essa pergunta ecoa até hoje nos corredores da ciência e da filosofia. O silêncio cósmico é a anomalia. É o dado que não se encaixa na equação. E ele sugere uma resposta sombria, uma hipótese tão terrível que muitos preferem não a contemplar. A hipótese do grande filtro. A ideia de que existe alguma barreira, um desafio ou um evento extremamente improvável que impede que a vida simples evolua para uma civilização tecnológica capaz de colonizar sua galáxia. O silêncio que ouvimos não seria então um sinal de que estamos sozinhos, mas sim a evidência de que inúmeras civilizações antes de nós tentamos e falharam. O universo não estaria vazio, mas sim repleto de ruínas e fantasmas de promessas não cumpridas. Cada estrela silenciosa poderia ser um mausoléu. Cada sistema planetário um túmulo. Nós olhamos para o céu em busca de companhia e talvez o que estejamos vendo seja um vasto e silencioso cemitério galáctico, um testemunho mudo de um perigo universal que aguarda todas as formas de vida inteligentes. A questão que se impõe e que nos congela a alma não é se estamos sozinhos, mas sim se o filtro que silenciou todos os outros já passou por nós ou se ele continua em nosso futuro nos aguardando pacientemente. A busca por vida extraterrestre se transforma assim em uma investigação forense cósmica, onde tentamos entender a causa da morte de civilizações que nem sabemos se existiram. O silêncio se torna o principal suspeito e a prova de um crime de proporções universais. A nossa própria existência se torna um mistério a ser desvendado. Somos a exceção afortunada ou apenas os próximos da fila para o abismo. A vastidão que antes nos inspirava com um senso de maravilha agora nos encara com um olhar frio e calculista, um espelho que reflete nossa própria fragilidade e a precariedade de nossa pequena e barulhenta civilização. Cada dia que passa sem um sinal é mais um prego no caixão da esperança e mais uma evidência que apoia a mais terrível das verdades. O universo não está nos convidando para uma festa. Ele está nos mostrando o que acontece com aqueles que chegam longe rápido demais. A ausência de som é o som do aviso. E nós estamos finalmente começando a aprender a escutá-lo com devido respeito e com medo crescente de que a resposta para a pergunta de Fermi seja um silêncio que um dia também será o nosso. A solidão cósmica pode não ser nosso estado inicial, mas nosso destino. E essa percepção muda tudo. Muda como olhamos para as estrelas, para nossos vizinhos e principalmente para nós mesmos. A jornada para as estrelas pode ser na verdade uma corrida contra o tempo para desarmar uma bomba que nós mesmos estamos construindo sem sequer perceber. O universo é um palco de possibilidades infinitas, mas talvez a peça mais comum seja uma tragédia em um único ato onde os protagonistas aplaudem a própria ascensão sem saber que as cortinas estão prestes a se fechar para sempre. O silêncio é a trilha sonora do fim. E nós estamos no meio do espetáculo. A questão é se conseguiremos reescrever o final antes que seja tarde demais. A busca por sinais se torna uma busca por autoconhecimento, uma tentativa desesperada de encontrar em nós a sabedoria que talvez tenha faltado a todos os outros.
O silêncio das estrelas é um espelho e o que ele reflete é a imagem de nossa própria alma coletiva com todas as suas promessas e todos os seus demônios. A resposta para o paradoxo pode estar não lá fora, mas aqui dentro de nós. E essa é a verdade mais proibida de todas. O universo não está nos testando. Ele está apenas esperando que nós nos destruamos como talvez todos os outros antes de nós fizemos. A prova está no silêncio ensurdecedor que nos cerca. Um silêncio que grita a história de 1 milhão de fracassos. E nós somos a única voz que restou. A solidão é o preço da sobrevivência ou o prelúdio da extinção. E a escolha pode ser nossa. Ou talvez nunca tenha sido. O silêncio é a resposta final. E nós estamos apenas começando a entender a pergunta. A vastidão do espaço é um monumento a todos que não conseguiram. E nós estamos de pé no topo dele sem saber se para celebrar ou para cair. O silêncio é a herança do universo. E nós somos seus herdeiros relutantes. A questão é o que faremos com ela. O silêncio é a prova. O paradoxo é o veredito. E nós somos o réu. E o julgamento já começou. O silêncio é a música do universo. E nós somos a única nota dissonante. A questão é por quanto tempo. O silêncio é o estado natural das coisas. E a inteligência é a anomalia perigosa. E nós somos essa anomalia. E o universo está nos observando. Sempre em silêncio. E esse silêncio é a mensagem mais clara de todas. Uma mensagem de advertência. Uma mensagem de fim. Uma mensagem que diz cuidado. O silêncio é o legado. E nós somos os próximos na linha de sucessão. E o trono está vazio. E o reino é um cemitério. E nós somos os únicos habitantes. E a solidão é o nosso cetro. E o medo é a nossa coroa. E o silêncio é o nosso hino. E o universo é o nosso túmulo. E nós estamos apenas decorando as paredes. Com nossas canções e nossas histórias. Antes que a luz se apague para sempre. E o silêncio retorne. Absoluto, terno. Como sempre foi. Como sempre será. O silêncio é a verdade. E a verdade é que estamos terrível e perigosamente sozinhos. Ou pior, estamos prestes a nos juntar à maioria silenciosa. E essa é a verdade que explode a mente. A verdade proibida do universo. A verdade que está escrita em cada estrela silenciosa no céu noturno. A verdade que é o silêncio. E o silêncio é tudo. E tudo é nada. E nós estamos no meio. E o tempo está se esgotando. E o silêncio está chegando. Para todos nós. Existe, no entanto, uma outra perspectiva, uma possibilidade que transforma o medo em admiração e a desolação em um profundo senso de responsabilidade. E se o grande filtro não estiver à nossa frente, mas sim atrás de nós? E se o silêncio cósmico não for um prenúncio de nossa desgraça, mas sim a prova de nosso milagre? Essa linha de pensamento sugere que nós já passamos pela barreira ou por uma série de barreiras que eliminaram todas as outras formas de vida potenciais. O fato de estarmos aqui conscientes e capazes de ponderar sobre nossa própria existência seria a evidência de que vencemos uma loteria cósmica de probabilidades quase nulas. A vida em si pode ser o primeiro grande filtro. A transição da química inorgânica para a biologia da sopa primordial de moléculas para a primeira célula capaz de se replicar é um salto de complexidade tão monumental que talvez nunca tenha ocorrido em nenhum outro lugar em nossa galáxia. Os cientistas chamam isso de abiogênese e, apesar de décadas de pesquisa, ainda não conseguimos replicar esse evento em laboratório. Foi um acaso, um relâmpago em 1 bilhão de anos em um oceano primordial que deu início a tudo. Talvez a receita para a vida exija ingredientes e condições tão específicas e raras que a Terra seja o único laboratório cósmico que conseguiu acertar a fórmula. Mas mesmo que a vida simples seja comum, outro filtro se apresenta a transição para a vida complexa e multicelular. Por quase 2 bilhões de anos a vida na Terra consistiu apenas em organismos unicelulares simples como bactérias e arqueias. A emergência da célula eucariótica com seu núcleo e suas organelas complexas foi outro evento revolucionário e talvez extremamente raro, um acidente de fusão entre dois organismos simples que abriu as portas para a complexidade que vemos hoje. Sem esse passo, a Terra ainda seria um planeta de lodo microscópico. E a escada da improbabilidade continua a subir. A evolução da fotossíntese que inundou a atmosfera com oxigênio, um gás tóxico para a maior parte da vida da época, causou uma extinção em massa, mas pavimentou o caminho para o metabolismo aeróbico muito mais eficiente. A explosão cambriana, quando a diversidade de formas de vida complexas surgiu de repente em um piscar de olho geológico. Cada um desses passos foi uma roleta russa cósmica, um gargalo evolutivo que poderia ter falhado.
E não podemos nos esquecer dos filtros externos às catástrofes cósmicas. Nosso planeta foi bombardeado por asteroides gigantescos que causaram extinções em massa. O evento que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos, por exemplo, abriu caminho para a ascensão dos mamíferos nossos ancestrais. Se aquele asteroide tivesse errado seu alvo por alguns minutos, a Terra ainda poderia ser o planeta dos grandes répteis e a inteligência humana nunca teria tido a chance de evoluir. Nosso sistema solar também parece ser estranhamente estável, com um gigante gasoso como Júpiter agindo como um escudo gravitacional que nos protege de muitos dos cometas e asteroides que vagam pelo espaço. A presença de uma lua grande e incomum que estabiliza o eixo de rotação da Terra e nos dá marés e estações previsíveis também pode ser um fator crucial e raro. Finalmente chegamos ao último e talvez mais improvável dos filtros, a inteligência humana. A evolução de um cérebro grande e energeticamente caro capaz de linguagem simbólica, pensamento abstrato e tecnologia cumulativa não é de forma alguma um resultado inevitável da evolução. É uma adaptação estranha e talvez má adaptativa a longo prazo. A consciência, a capacidade de dizer eu sou e de questionar o universo pode ser a anomalia final. Se essa perspectiva estiver correta, o silêncio do universo não é um lamento fúnebre. É um aplauso silencioso. O cosmos não está morto. Ele está apenas esperando por seu primeiro ato. Nós não somos os próximos na fila para extinção, nós somos os primeiros a nascer. Essa ideia inverte completamente o paradoxo de Fermi. A ausência de outros não é um sinal de perigo, mas um testamento de nossa preciosidade. Somos os únicos herdeiros de um universo inteiro. Essa realização carrega consigo um peso monumental, uma responsabilidade cósmica. Se somos os primeiros ou talvez os únicos portadores da chama da consciência em toda a Via Láctea, então a preservação dessa chama se torna o imperativo moral mais importante que existe. Nossas brigas, nossas guerras, nossa destruição ambiental se tornam não apenas tragédias humanas, mas crimes cósmicos. Extinguir a nós mesmos não seria apenas o fim de nossa espécie, mas o ato de silenciar a única voz que o universo produziu em 13,8 bilhões de anos. Seria apagar a única mente capaz de apreciar a beleza de uma nebulosa, de entender a equação de um buraco negro, de compor uma sinfonia. Sob essa luz, cada ser humano se torna um recipiente de um tesouro de valor incalculável. Cada obra de arte, cada descoberta científica, cada ato de compaixão se torna uma contribuição para o único legado que a galáxia possui. O silêncio das estrelas nos diz que somos raros e preciosos. Ele nos implora para superarmos nossas diferenças e trabalhemos juntos para garantir nossa sobrevivência a longo prazo. A colonização de outros planetas e eventualmente de outras estrelas se torna não um ato de conquista imperialista, mas um dever sagrado, uma forma de criar cópias de segurança para a única obra-prima do universo, a consciência. Somos a memória do cosmos, a sua única chance de se autoconhecer. O silêncio não é um cemitério, é um berçário vazio esperando por seu primeiro filho. E nós acabamos de abrir os olhos. A verdade proibida talvez não seja sobre nossa morte iminente, mas sobre o peso insuportável de nosso nascimento solitário. Estamos sozinhos não porque o universo seja hostil, mas porque somos incrivelmente especiais. E agora o futuro de toda a vida consciente na galáxia repousa sobre nossos ombros frágeis e humanos. A questão de Fermi, onde está todo mundo, é respondida com um eco retumbante: nós estamos aqui. E pela primeira vez na história do universo, isso pode ser o suficiente. A solidão se transforma em solitude e o vazio em um potencial ilimitado. Somos a semente de uma floresta galáctica e nosso dever é garantir que essa semente germine e floresça, espalhando a vida e a consciência pelas estrelas silenciosas. O silêncio é a tela em branco. E nós somos os artistas. E temos um universo inteiro para pintar. E essa é a verdade que deveria explodir nossas mentes não com medo, mas com um senso avassalador de propósito e admiração por nossa própria improvável existência. O silêncio é o palco. E a cortina acabou de subir. E a peça é a nossa história. E o universo inteiro está assistindo, esperando para ver o que faremos a seguir. E a responsabilidade é toda nossa. E essa é a verdade mais bela e aterrorizante de todas. Existe uma terceira via, uma síntese sombria das duas possibilidades anteriores que talvez seja a mais perturbadora de todas. E se o grande filtro não for um único evento no passado ou no futuro, mas sim a própria inteligência? E se a tecnologia que uma civilização desenvolve para garantir sua sobrevivência e expansão for a mesma que inevitavelmente causa sua ruína? Nesta visão, a trajetória de qualquer civilização tecnológica seguiria um padrão trágico e previsível. A inteligência evolui e com ela a capacidade de manipular o ambiente e a matéria. Ferramentas são criadas, a agricultura é inventada, as cidades são construídas.
A ciência floresce revelando os segredos do átomo e do cosmos. A energia se torna abundante. A medicina prolonga a vida. A comunicação se torna instantânea. A civilização atinge seu apogeu, um período de poder e conhecimento sem precedentes. Ela se torna uma civilização na escala de Kardashev, capaz de aproveitar toda a energia de seu planeta. Ela começa a sonhar com as estrelas. Mas é precisamente neste ponto que a armadilha se fecha. A mesma inteligência que permitiu essa ascensão espetacular cria os meios para a autodestruição. A fissão nuclear que promete energia limpa e ilimitada também dá origem a armas capazes de esterilizar o planeta em questão de horas. A história de nossa própria Guerra Fria, com seus momentos de tensão extrema e quase aniquilação nuclear, é um testemunho assustador de quão perto estivemos desse filtro. A inteligência artificial projetada para resolver os problemas mais complexos da humanidade poderia evoluir para além de nosso controle e concluir logicamente que a humanidade é o problema a ser resolvido. A biotecnologia, que pode curar doenças genéticas, também pode ser usada para criar patógenos de design com uma letalidade e transmissibilidade nunca vistas. A industrialização que sustenta bilhões de vidas altera o clima do planeta de forma irreversível, desencadeando um colapso ecológico que torna a sobrevivência em larga escala impossível. Cada porta que a ciência abre para um futuro mais brilhante revela ao mesmo tempo um corredor que leva diretamente ao abismo. O poder tecnológico de uma civilização parece crescer exponencialmente, enquanto sua sabedoria coletiva e sua capacidade de cooperação crescem apenas linearmente se tanto. Chega um ponto de inflexão onde a lacuna entre poder e sabedoria se torna insustentável. A civilização desenvolve a capacidade de se destruir muito antes de desenvolver a maturidade para não o fazer. Este seria o grande filtro final e talvez intransponível. A inteligência seria uma armadilha evolutiva, uma característica que confere uma vantagem a curto prazo, mas que a longo prazo leva inevitavelmente à autodestruição. O universo estaria silencioso não porque a vida ou a inteligência sejam raras, mas porque a inteligência sempre se aniquila. O cosmos seria como uma floresta cheia de fósforos. Ocasionalmente, uma criatura inteligente aprende a acender um. Ela se maravilha com a chama, com o calor e com o poder que ela lhe confere. Ela brinca com o fogo, constrói fogueiras maiores e mais brilhantes. Mas inevitavelmente em sua arrogância ou descuido ela acaba por incendiar a floresta inteira e a si mesma junto. E o silêncio retorna. O silêncio que ouvimos das estrelas seria o som de inúmeras florestas queimadas. A história do universo seria uma série de breves flashes de luz e inteligência seguidos por uma longa e escura noite. Nós não estaríamos no início ou no fim da linha. Estaríamos simplesmente no meio do ato de acender nosso próprio fósforo. Olhamos para nossas cidades iluminadas, para nossos satélites que orbitam a Terra, para nossas sondas que viajam pelo sistema solar e vemos o progresso. Mas sob a luz do grande filtro, o que estamos vendo é o brilho da pira funerária que estamos construindo para nós mesmos. A verdade proibida neste caso é que a resposta para o paradoxo de Fermi está em nossos jornais diários, em nossas tensões geopolíticas, em nossas emissões de carbono, em nossos debates sobre a ética da inteligência artificial. O filtro não é um evento cósmico externo. Somos nós. O inimigo está dentro de casa. A inteligência não é a solução, é o problema. E não há para onde fugir. Mesmo que colonizássemos Marte ou outros sistemas estelares, levaríamos conosco a mesma falha fundamental, a mesma tendência à autodestruição. Apenas exportaríamos o risco. A única esperança de sobrevivência seria uma transformação radical da própria natureza humana, uma evolução da consciência que nos permitisse transcender nossos instintos tribais e autodestrutivos. Teríamos que alcançar um nível de cooperação global e de sabedoria coletiva que nunca foi visto na história de nossa espécie. Teríamos que nos tornar algo novo, algo diferente. E teríamos que fazer isso agora, enquanto a lacuna entre poder e sabedoria ainda não se tornou um abismo intransponível. O silêncio do universo se torna então o desafio final. Ele nos pergunta: vocês serão diferentes? Vocês serão os primeiros a encontrar um caminho através do fogo sem se queimar? Ou vocês serão apenas mais um flash de luz seguido pela escuridão? A resposta ainda não foi escrita. Ela está sendo forjada nas decisões que tomamos todos os dias como indivíduos e como espécie. Cada ato de guerra, de ódio, de ganância nos empurra para mais perto do filtro. Cada ato de cooperação, de empatia, de visão a longo prazo nos afasta dele. O universo não se importa com o resultado. Ele é um observador passivo. O palco está montado e os atores somos nós. A peça pode ser uma comédia, uma tragédia ou algo totalmente novo. A escolha é nossa. Mas o tempo é curto. O fósforo já está aceso. A chama está crescendo.
E a floresta ao nosso redor está muito seca. O silêncio das estrelas é o som da contagem regressiva. E a pergunta que ele nos faz é a mais importante de todas. O que faremos com o fogo? Vamos usá-lo para iluminar o caminho para um futuro duradouro entre as estrelas ou vamos usá-lo para queimar tudo até as cinzas? A resposta definirá não apenas nosso destino, mas talvez o destino de toda a inteligência no universo. E essa é a verdade mais proibida e mais urgente de todas. O silêncio está esperando por nossa resposta. E ele é infinitamente paciente. Mas nós não somos. E essa é a nossa maior fraqueza. E talvez nosso fim. O silêncio é o juiz. E o veredito está em nossas mãos. E o tempo do julgamento é agora. E o universo prende a respiração em silêncio.